Eu passei anos observando como as pessoas pensam, como decidem, como alocam recursos. E tem um padrão que se repete sem parar. As dificuldades que as pessoas enfrentam raramente vêm de azar, ou de alguma complexidade extraordinária que ninguém poderia prever. Elas surgem de erros simples, previsíveis. Erros que poderiam ter sido evitados com um pouco de paciência, disciplina e reflexão. As pessoas entendem mal as forças que governam o comportamento humano, especialmente quando se trata de dinheiro, segurança pessoal e das mecânicas sutis da tomada de decisões. Elas assumem que compartilhar informações livremente é uma virtude, que a esperteza pode substituir a cautela, ou que as intenções dos outros vão se alinhar de forma confiável com as suas. Essas suposições são convenientes, mas são enganosas e custam muito caro. O problema é que a mente em si pode ser uma ferramenta perigosa quando não é controlada. A psicologia humana está cheia de vieses previsíveis: inveja, excesso de confiança, impaciência e uma subestimação constante dos efeitos dos juros compostos ao longo do tempo. A maioria das dificuldades na vida não é composta por choques repentinos, são uma série de pequenos erros evitáveis. As pessoas repetidamente entregam alavancagem, opcionalidade e controle sem reconhecer as consequências de longo prazo. E quando percebem, já é tarde demais. As lições que eu vou te dar hoje não são teóricas, não são emocionantes. São observações destiladas de alguém que assistiu esses padrões se desenrolarem tanto nos sucessos quanto nas falhas dos outros. São avisos silenciosos sobre as formas previsíveis pelas quais a vida pune lapsos de julgamento, de discrição e de visão de futuro. Meu nome é Felipe, eu sou o chefe das ovelhas, e hoje eu vou te mostrar as 6 coisas que você nunca deve revelar a ninguém. E quando digo nunca, quero dizer exatamente isso, porque cada uma dessas revelações transfere poder de você para outra pessoa. E uma vez que esse poder é transferido, você não consegue mais recuperá-lo. Mas antes disso, preciso te explicar um princípio que sustenta tudo. Se inscreve no canal agora, porque aqui no Chefe das Ovelhas a gente não massageia ego. Somos taxado de ovelha negra, e a gente tem orgulho disso. Evitar a estupidez importa mais do que demonstrar esperteza. Se há uma lição que eu gostaria que mais pessoas entendessem mais cedo na vida, é esta: o sucesso raramente é resultado de uma genialidade extraordinária. É muito mais frequentemente o resultado de evitar consistentemente os erros óbvios. Eu conheci muitas pessoas que eram mais inteligentes do que eu e que terminaram com resultados piores. E a razão não foi azar, foi erro não forçado. Os seres humanos são naturalmente atraídos por demonstrações de inteligência. Gostamos de argumentos espertos, de previsões ousadas, de ideias novas que nos fazem parecer inteligentes. Infelizmente, a vida não recompensa a esperteza isoladamente. Ela recompensa a sobrevivência, a durabilidade e a capacidade de continuar no jogo por tempo suficiente. Você não precisa ser o pensador mais rápido da sala se conseguir simplesmente evitar cair nas armadilhas que são visíveis para qualquer pessoa que esteja prestando atenção. Na minha experiência, os maiores fracassos vêm de ignorar realidades básicas que todo mundo conhece, mas poucos respeitam. As pessoas pegam muito dinheiro emprestado porque as taxas de juros estão baixas e o otimismo está alto. Elas concentram todos os seus investimentos em uma única aposta, porque a confiança faz você se sentir bem. Entram em parcerias sem incentivos claros, porque a confiança cega parece virtuosa. Nenhum desses erros exige baixa inteligência. Na verdade, pessoas muito inteligentes são frequentemente mais vulneráveis porque conseguem racionalizar decisões ruins com raciocínios elaborados e sofisticados que soam convincentes. A abordagem adequada é a inversão. Em vez de perguntar: como eu me torno extremamente bem-sucedido? Pergunte: como as pessoas arruinam suas vidas de forma confiável? As respostas são notavelmente consistentes em todas as épocas e lugares. A alavancagem excessiva,
ego não tratado, impaciência crônica, inveja destrutiva e a incapacidade de admitir o erro. Evite estas 5 coisas e você já está à frente da maior parte da população. Eu passei décadas assistindo juros compostos funcionarem nas duas direções. Pequenas vantagens protegidas de forma sensata crescem silenciosamente ao longo do tempo. Pequenos erros repetidos ou deixados sem correção eventualmente se tornam catastróficos. A diferença entre os dois não é genialidade, é disciplina. A esperteza frequentemente empurra as pessoas para a atividade constante. A sabedoria frequentemente as puxa para a contenção e a espera. O investidor que não faz nada quando nada de inteligente pode ser feito, geralmente supera aquele que deve constantemente provar o quão esperto é. O mesmo princípio se aplica fora dos investimentos, em todas as áreas da vida. A evitação silenciosa da loucura produz uma vida que parece quase entediante por fora, mas funciona extraordinariamente bem por dentro. Se você não se lembrar de mais nada, lembre-se disso. O mundo não é justo, mas é razoavelmente previsível na forma como pune o comportamento tolo. Fique no jogo tempo suficiente. Evite os erros óbvios, e o tempo fará a maior parte do trabalho pesado por você. É assim que funciona. Agora, deixa eu te contar sobre as 6 coisas que você nunca deve revelar. A primeira coisa que você nunca deve revelar, sua posição financeira real. Nunca conte quanto dinheiro você tem. Nunca revele quanto você ganha. Nunca compartilhe os detalhes da sua riqueza ou da sua falta dela. A informação financeira é alavancagem pura. Uma vez entregue, não pode ser recuperada. Uma das ideias mais mal compreendidas na vida moderna é a crença de que a abertura financeira é sempre virtuosa. As pessoas confundem honestidade com indiscrição. Elas assumem que compartilhar informações sobre o dinheiro constrói confiança, quando na realidade isso frequentemente transfere a alavancagem de formas que elas não entendem. A informação muda os incentivos no momento exato em que sai do seu controle. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Uma vez que alguém sabe da sua posição financeira real, das suas intenções ou das suas vulnerabilidades financeiras, essa pessoa pode começar a se comportar de forma completamente diferente em relação a você. Não necessariamente por malícia, mas porque o comportamento humano se ajusta automaticamente a novas informações. Isso não é um julgamento moral, é uma observação fria da realidade. Eu vi inúmeras pessoas se prejudicarem por revelar demais, cedo demais, sobre sua situação financeira. Uma pessoa compartilha o sucesso financeiro com amigos e família, e de repente se torna um alvo de comparação, expectativa ou ressentimento. Outra revela dificuldades financeiras para a audiência errada e silenciosamente perde credibilidade e oportunidades. A divulgação de dinheiro convida à comparação, e a comparação produz disfunção de forma absolutamente confiável. Eu assisti essa dinâmica se desenrolar por décadas em famílias, negócios e amizades, e quase nunca termina bem. O dinheiro não é apenas um meio de troca, é um sinal de status. Uma vez que você divulga o que você ganha, o que você possui ou o que você não tem, você dá aos outros um convite, frequentemente inconsciente, para se medirem contra você. Essa medição raramente produz admiração, mais frequentemente produz inveja, ressentimento, constrangimento ou expectativa mal colocada. A inveja é uma emoção peculiar. Ela não requer injustiça para existir. Ela apenas requer contraste. Duas pessoas podem estar indo muito bem, e ainda assim a que está indo um pouco menos bem se sente diminuída. Esse sentimento não melhora relacionamentos, cooperação ou julgamento. Ele os corrói silenciosamente como ferrugem. Eu vi inúmeras pessoas se fraturarem após divulgações financeiras casuais. Um irmão se torna o bem-sucedido, outro se torna o que está lutando. E a partir desse ponto em diante, cada interação é distorcida por essa informação. O conselho vira condescendência, os pedidos viram obrigações, o silêncio vira suspeita. Nada disso foi intencional, mas tudo era perfeitamente previsível. Então guarde essa informação como se sua vida dependesse dela, porque em muitos sentidos depende. Você acha que o rebanho vai te apoiar quando souber que você tem dinheiro? Não vai. O rebanho vai te julgar, te invejar, te cobrar. A ovelha negra guarda suas cartas. O rebanho mostra a mão inteira e perde o jogo. A segunda coisa que você nunca deve revelar.
seus planos futuros antes de estarem consolidados. Nunca conte o que você vai fazer antes de fazer. Nunca revele suas intenções antes de ter poder para executá-las. Há uma ideia bem intencionada de que a honestidade requer a divulgação antecipada das suas intenções. Na prática, essa crença frequentemente produz resultados que são tanto desnecessários quanto prejudiciais. E aqui está algo fascinante que a ciência descobriu sobre isso. Quando você fala sobre um objetivo antes de realizá-lo, algo interessante acontece no seu cérebro. Você experimenta uma pequena recompensa dopaminérgica, uma sensação de validação e prazer. É como se seu cérebro sentisse que o trabalho já está feito, reduzindo drasticamente sua necessidade de realmente agir. Deixa eu te explicar melhor. A dopamina é um neurotransmissor envolvido no sistema de recompensa e motivação do cérebro. E embora a explicação popular simplifique demais dizendo que você gasta toda a sua dopamina ao falar sobre seus objetivos, a verdade é mais complexa e mais interessante. O que realmente acontece são três coisas psicológicas poderosas. Primeira, validação social. Ao compartilhar seus planos, você recebe elogios, apoio e validação dos outros. Seu cérebro interpreta essa resposta social como um progresso real, fazendo você se sentir mais próximo da conclusão do objetivo do que realmente está. É uma ilusão perigosa. Segunda, perda de pressão interna. Expressar suas intenções publicamente alivia a pressão interna para agir, pois você já assinou o contrato social de que faria algo. O compromisso público cria uma falsa sensação de conclusão. Terceira, foco no resultado versus processo. Falar sobre o objetivo frequentemente foca no resultado final, como vou perder 10 quilos ou vou ganhar 100 mil esse ano, o que é muito menos eficaz do que focar no processo necessário para alcançá-lo, como vou caminhar 30 minutos todos os dias ou vou fazer 10 vendas por semana. Essa é a razão científica pela qual guardar seus planos em silêncio é mais eficaz. Mas tem mais. O timing importa imensamente além dessas questões psicológicas. Revelar planos futuros antes que eles sejam acionáveis é uma forma comum pela qual as pessoas entregam alavancagem sem perceber. Alavancagem é simplesmente a capacidade de influenciar resultados a seu favor. Ela existe em negociações, carreiras e decisões pessoais. Uma vez que os outros sabem sua direção pretendida, eles ajustam seu comportamento de acordo. Raramente esse ajuste melhora a sua posição. Eu vi funcionários anunciar planos de sair do emprego com meses de antecedência, acreditando honestamente que estão sendo atenciosos e éticos. O que geralmente segue é sutil, mas profundamente prejudicial. As oportunidades começam a secar, as responsabilidades mudam de forma quase imperceptível, a confiança se desgasta gradualmente. Não porque o empregador seja vingativo, mas porque os incentivos mudaram completamente. A pessoa não é mais vista como um investimento de longo prazo. O mesmo padrão aparece em negócios. Quando uma parte revela urgência ou dependência futura cedo demais, os termos pioram dramaticamente. O controle do timing é perdido. O que poderia ter sido opcional se torna necessário, e a necessidade é sempre uma posição de negociação fraca. Isso não é um argumento para o engano, é um argumento para a sequência correta. Você não deve ao mundo acesso a seus pensamentos provisórios. Os planos evoluem, as condições mudam. A sabedoria permite espaço para ajuste sem precisar explicar cada mudança. Pense privadamente. Planeje cuidadosamente. Haja decisivamente. Fale apenas quando a ação não depender mais de permissão ou aprovação de ninguém. A vida recompensa aqueles que gerenciam transições de forma limpa e silenciosa. O rebanho anuncia tudo antes de fazer. A ovelha negra faz antes de anunciar. A terceira coisa que você nunca deve revelar: suas vulnerabilidades pessoais para pessoas não qualificadas. Nem todos merecem acesso às suas fraquezas ou à sua verdade mais profunda. Um erro que eu observei repetidamente é revelar lutas pessoais ou incertezas para pessoas que não estão nem equipadas, nem incentivadas a lidar com elas de forma responsável.
Compartilhar livremente demais sobre suas vulnerabilidades o expõe ao julgamento, ao comportamento alterado ou a oportunidades perdidas. A sabedoria está na discrição seletiva. Confie apenas em profissionais treinados ou conselheiros de extrema confiança, cujo dever e competência garantem que suas vulnerabilidades sejam tratadas com o cuidado que merecem. Quando você revela uma fraqueza pessoal, uma insegurança profunda ou um medo íntimo para a pessoa errada, você está essencialmente entregando munição. A maioria das pessoas não vai usar essa munição conscientemente, mas os incentivos trabalham de forma sutis e inconscientes. Proteger sua vida interior preserva a liberdade e as opções de longo prazo. Não confunda a autenticidade com a exposição desprotegida. São coisas completamente diferentes. Você pode ser autêntico sem entregar suas fraquezas para qualquer um que apareça na sua frente. A autenticidade não significa abrir seu peito e mostrar todas as suas feridas para o rebanho. Significa ser verdadeiro consigo mesmo, não com os outros. O rebanho usa suas fraquezas contra você. A ovelha negra protege as suas como um tesouro. A quarta coisa que você nunca deve revelar: seus ressentimentos e queixas. O ressentimento, falado em voz alta, se compõe mais rápido do que jamais se resolve. O ressentimento parece justificado quando mantido em privado, como se fosse uma queixa legítima que precisa ser expressa. Mas uma vez expresso publicamente, ele se multiplica de formas imprevisíveis. As palavras viajam, as interpretações distorcem, os motivos são questionados. Eu nunca vi ressentimento compartilhado casualmente e resolvido de forma limpa. Mais frequentemente, ele danifica reputações permanentemente e fecha portas, muito depois de a queixa original ser completamente esquecida por todos. O silêncio, em tais casos, não é repressão emocional, é estratégia inteligente. A disciplina emocional preserva a vantagem de longo prazo num mundo onde o discurso descuidado carrega custos duradouros e muitas vezes invisíveis até ser tarde demais. Se você tem um ressentimento legítimo, resolva-o diretamente com a pessoa envolvida, ou processe-o com um profissional qualificado. Mas nunca o espalhe casualmente em conversas sociais. Isso só piora tudo. O rebanho reclama publicamente, a ovelha negra resolve privadamente. A quinta coisa que você nunca deve revelar: detalhes de segurança pessoal. Pequenos lapsos de segurança se compõem em danos irreversíveis ao longo do tempo. A vida moderna funciona em sistemas que amplificam tanto a diligência quanto o erro de formas exponenciais. Uma única divulgação descuidada, como compartilhar uma senha, um código de acesso ou detalhes de segurança sensíveis, pode se transformar em perdas muito maiores do que qualquer um consegue antecipar. Eu vi pessoas extremamente capazes destruírem anos de esforço meticuloso através de pequenos erros de segurança compostos ao longo do tempo. Disciplina, estrutura e redundância não são opcionais nesta área. Trate o acesso à sua vida digital, financeira e legal com a mesma seriedade absoluta que você trata o próprio capital, porque os erros aqui são permanentes e frequentemente catastróficos. Não existe desfazer quando se trata de segurança comprometida. O rebanho compartilha senhas. A ovelha negra protege acessos como ouro. A sexta coisa que você nunca deve revelar: informações que criam incentivos desalinhados. Os incentivos, não as intenções, governam como as pessoas usam o que você conta a elas. Uma das lições mais confiáveis que eu aprendi ao longo de uma vida inteira é que você pode prever o comportamento humano muito melhor estudando os incentivos do que ouvindo as intenções declaradas. As pessoas não são tão complicadas quanto imaginam ser. Mude a estrutura de incentivos e o comportamento muda, frequentemente de forma imediata, e frequentemente sem pensamento consciente ou decisão deliberada. A maior parte da decepção profunda na vida vem de assumir ingenuamente que os outros vão agir por bondade, lealdade ou justiça quando os incentivos apontam claramente para outro lugar. Isso não é porque as pessoas são fundamentalmente más, é porque os incentivos silenciosamente superam as boas intenções ao longo do tempo. Qualquer pessoa que ignora essa realidade básica está se voluntariando para ser surpreendida de formas extremamente desagradáveis. Eu vi isso repetidamente em negócios,
arranjos familiares e amizades de longa data. Uma pessoa compartilha detalhes estratégicos com um parente esperando discrição e boa vontade. Mais tarde, esse mesmo parente se comporta de forma completamente diferente quando a situação muda. Não por crueldade deliberada, mas porque o conhecimento alterou as expectativas e os incentivos. O incentivo mudou. O relacionamento segue o incentivo. Antes de compartilhar qualquer informação importante, faça uma pergunta simples: que vantagem a outra pessoa ganha ao saber disso? E mais importante, o que acontece se as circunstâncias mudarem? Se a resposta te deixar desconfortável, a sabedoria sugere contenção total. Não compartilhe. Proteja essa informação como você protegeria seu próprio capital. O rebanho assume boa vontade. A ovelha negra estuda incentivos. Agora, entenda o princípio maior por trás dessas 6 coisas. A privacidade preserva a opcionalidade e a vantagem de longo prazo. A opcionalidade é um dos ativos mais subvalorizados na vida. Ela te dá a capacidade de esperar, de escolher e de responder, em vez de simplesmente reagir. Uma vez perdida, a opcionalidade é extremamente difícil de recuperar. A privacidade é uma das ferramentas primárias para preservá-la. Se há um único fio conectando todas as ideias que discutimos, é este. A vida é governada pela interação de comportamento, incentivos, tempo e os efeitos compostos de pequenas decisões repetidas. O pensamento racional, a paciência e a observação disciplinada da natureza humana permitem que uma pessoa evite os erros mais caros. O tempo amplifica decisões boas e ruins de forma inexorável. Erros deixados sem correção se compõem em consequências que são frequentemente irreversíveis e devastadoras, enquanto a pequena prudência consistente cresce silenciosamente, mas poderosamente. As 6 coisas que você nunca deve revelar não são apenas regras arbitrárias, são proteções construídas através da observação de milhares de vidas ao longo de décadas. Respeite-as. Sua liberdade futura depende disso. E agora, deixa um comentário aqui embaixo. Mas não comenta qualquer coisa não. Escreve só isso. A alavancagem é minha. Só isso, nada mais. Se alguém perguntar o que significa, não explica. Deixa eles assistirem o vídeo. Porque só quem assistiu até aqui vai entender que você acabou de decidir proteger seu poder. Comenta agora. A alavancagem é minha. Se inscreve no canal Chefe das Ovelhas, porque aqui a gente não massageia ego, a gente acorda a ovelha. E lembra, o rebanho tem ego, a ovelha negra tem patrimônio.